Começamos a nossa história com a mãe do nosso protagonista pedindo para ele dizer oi a alguém. Aquela garota se chama Lee Min-chae. Ela é filha de uma amiga da mãe dele. A partir de hoje ela vai morar no segundo andar da casa deles. O protagonista fica irritado e pergunta para sua mãe o porquê de ela estar fazendo isso. Ele acha que não poderia fazer aquilo. De repente uma menina no segundo andar da casa deles parecia horrível. Porém a mãe dele responde que a casa é dela e que ela pode fazer o que quiser. Era apenas para dizer oi. O protagonista se envergonha e diz para ela. A garota levanta a sua mão e se apresenta. O protagonista, dizendo que era um prazer em conhecê-la, logo se apresenta também. O nome do nosso protagonista é Kim Jae-il. Ele tem 17 anos, assim como ela. A casa deles tem 2 andares. O segundo andar era usado como depósito, mas agora aquela garota vai ficar sozinha naquele andar. Parece que vão transformar o quarto dela em imagem Min-jae. A garota pergunta se ele estuda em uma escola secundária, pois ela se transferiria para lá. Ela fala que se daria bem com ele. O protagonista fica confuso sem entender se ela realmente se transferiria para a escola dele. Logo a mãe do protagonista teria que sair, pois ela precisa trabalhar. Ela diz que deveria ser ajudada pelo protagonista a arrumar as coisas. Ela deseja à mãe dela um bom dia de trabalho enquanto o protagonista apenas concorda. A garota parecia ser muito educada aos olhos do protagonista, mas ele realmente não consegue conversar bem com as outras garotas e acaba ficando nessa situação. Logo ela chama a atenção do protagonista. Ele pergunta o que teria acontecido. Ela começou a mexer no próprio bolso e logo tirou um cigarro de lá. Ela pergunta se ele tem algum isqueiro. Ele se assusta rapidamente. Ela então pergunta novamente se ele não tem um isqueiro em casa e o chama de idiota. O protagonista trava e percebe que ela é uma valentona. Ela pergunta por que ele não está respondendo, mas como aquele garoto não conseguia nem olhar nos olhos dela e não consegue responder, provavelmente ele sempre é assim. Ele é um perdedor. O protagonista fica sem reação e logo se sente muito mal sendo chamado de perdedor dessa forma. Vamos para a escola do protagonista. Lá na escola havia uma pessoa falando com o protagonista, agradecendo pelo pão que ele tinha dado. Era um monte de pessoas que estavam em volta dele brincando com ele e chamando de perdedor. Claro, os valentões chamam o protagonista dessa forma. Porém, logo no início do semestre, aquele cara de cabelo vermelho se aproximou do protagonista e perguntou se ele era uma pessoa legal. Ele estava com muita sede e perguntou se o protagonista poderia ir até a cantina e comprar um pouco de leite de banana para ele. O protagonista se pergunta por que ele deveria fazer isso, já que o cara podia ir lá comprar o leite de banana sozinho. O homem irritado acaba dando um soco forte na cara do protagonista e diz para ele trazer logo leite ou então ele acabaria com a vida do protagonista. O protagonista fica paralisado e pergunta o porquê de estar apanhando, mas o homem lhe dá mais um soco na cara e começa a dar tapas, perguntando por que ele bateu nele. Ele responde que está batendo porque o protagonista respondeu muito mal e começa a bater ainda mais. O protagonista apanha daquele homem sem nenhum motivo aparente. Provavelmente ele faz isso porque acha que o protagonista é facilmente manipulado. O protagonista ia comprar um pão com feijão e o garoto falou que não gostava desse tipo de coisa. Perguntou o porquê de o protagonista ter comprado aquilo. Ele acabou respondendo que tinha esquecido. O homem então disse que estava tudo bem, pois todos podem esquecer às vezes. Mas logo ele deu um soco bem na boca do estômago do protagonista e logo se preparou, pois achava que o protagonista havia feito algo errado e deveria ser punido. Perguntou quantas vezes ele deveria ser socado. O protagonista respondeu que poderia ser socado 3 vezes. Porém o homem falou que iria bater nele 9 vezes por 3 multiplicado por 3, ou seja 9. O pessoal comentou que ele era muito maluco. Ele continuou batendo no protagonista, mas quando chegou no 5º soco o professor começou a se aproximar. O homem disse que resolveria com o protagonista tudo depois e o protagonista ficou irritado. O professor chegou e falou para todos se levantarem. Ele perguntou se ninguém estava faltando, pois naquele dia eles tinham uma aluna transferida na sala deles. O protagonista ficou se perguntando quem poderia ser, mas logo percebeu quem era. A garota começou a se apresentar e era a mesma que estaria morando no segundo andar da casa da protagonista. Ela falou que era um prazer conhecer todos e que se dariam muito bem dali para frente. Era a garota que havia se mudado para a frente do protagonista e justo agora ela se transferiu para a turma dele. Então eles precisavam decidir um lugar para ela. O professor sugeriu que ela sentasse bem atrás do protagonista, pois aquele lugar estava vago. Ela olhou para onde o professor apontou, se perguntando qual era o nome que ela havia escutado, pois era muito familiar para ela. Logo ela percebeu que era protagonista. Ela pensou que ele fosse o perdedor que morava no primeiro andar e o protagonista ficou tenso naquela situação. Todos deveriam se preparar para a primeira aula, então a garota andou para se sentar. O protagonista ficou completamente nervoso. A mãe dele havia pedido para ele cuidar dela, já que ela tinha acabado de se mudar para outra cidade. Porém, como ele era uma pessoa muito nerd, não podia fazer muita coisa.
Logo ele sentiu um toque nas costas e se perguntou o que poderia ser. Ele olhou para ver o que estava acontecendo e ela estava com um papel nas mãos que jogou sobre o protagonista. Ele abriu o papel para verificar o que estava acontecendo e no papel ela pedia para ele não falar que a conhecia de algum lugar. Ele ficou completamente irritado e mesmo que fizesse de conta que não a conhecia, sabia que não sabia mentir e que aliás eles não tinham nada a ver um com o outro. Algumas horas depois o protagonista estava sentado em sua mesa desenhando algo no papel. Mesmo sendo uma aluna transferida, era um pouco estranho deixá-la sozinha, então o protagonista deixou um papel na mesa dela e saiu para o intervalo. Ela perguntou o que teria acontecido e logo decidiu verificar o que era. Era um mapa completo da escola. Ela ficou sem reação. Vemos o banheiro masculino. O pessoal estava com o protagonista e o garoto de cabelo vermelho perguntou quantos socos haviam sido dados nele. O protagonista respondeu que tinham sido 4 socos. Era para ele morder com força pois o queixo dele seria o próximo. O protagonista começa a se preparar e quando ele vai dar um soco com tudo no protagonista, acaba parando no meio do caminho. Ele diz que não vai bater no protagonista pois ele não é tão ruim assim. De repente havia algo de errado com aquele cara. Porém ele quer pedir um favor ao protagonista. Ele diz que o protagonista é muito bom em estudar, porém os outros colegas dizem que o protagonista não parece bom em estudar e sim só aparenta ser viciado em jogos. Porém era sério. Eles ouviram falar do presidente da classe que o protagonista é muito bom em estudar e que ele é o primeiro ou o segundo da escola do ensino médio. O protagonista não é um gênio mas costumava ser bom nas provas antigamente. Eles perguntam o que tem a ver e ele segura a mão do protagonista dizendo que precisa de ajuda com as provas. O protagonista fica confuso e logo aquele cara deveria ficar irritado. Ele fala para o protagonista que ele deveria fazer algumas colas para ele no dia da prova. Se pegarem eles fazendo a cola, o protagonista também vai tirar 0. O pessoal pergunta o porquê daquele cara tentar sair bem nas provas, mas ele explica que quer estudar no exterior. A mãe dele estava sendo muito chata sobre isso e disse que vai deixá-lo ir se ele sair bem nas provas. Então ele deveria começar a estudar. Porém ele só quer sair da Coreia o mais cedo possível. Logo ele segura o ombro do protagonista e pergunta se ele vai ajudar ou não. O protagonista assustado se pergunta o que deveria fazer. Se fosse pego ajudando aquele cara a colar ele estaria muito acabado. Porém o homem dá uma joelhada com tudo no estômago do protagonista e faz ele quase cuspir sangue. Ele se joga no chão com tudo e pergunta mais uma vez se o protagonista vai fazer ou não. O protagonista responde que vai fazer e logo ele toma a decisão certa. Era melhor deixar que aquele homem fosse para o exterior pois ele não teria mais que ver aquele sujeito. Logo o protagonista percebe alguma coisa e pergunta por que o rosto do protagonista está desse jeito. Ele talvez tenha algum problema. Em seguida ele dá um soco com tudo na cara do protagonista e diz que o rosto vai entregá-lo. O protagonista acaba tendo o nariz completamente estourado. E nesse momento ele pede desculpas enquanto sorri. Era muito melhor daquela forma. Era muito melhor quando o protagonista sorria e ele deixaria as provas para o protagonista. Ele se ajoelha enquanto o protagonista fica no banheiro e os outros falam muito mal dele. O protagonista começa a chorar. Ao invés de estudar ele preferiria ser bom em lutar. Ele queria espancar aqueles caras que faziam bullying com ele. Na tarde daquele dia ele sai da escola e à noite chega em casa. A mãe dele estava preparando comida. A mãe dele pede para que ele vá lá em cima e peça para a garota descer. Ele pergunta o porquê mas ela responde que eles já estão juntos. Era super estranho para ele comer com uma garota, mas agora que eles estão morando juntos era natural também comerem juntos. Então logo a mãe dele começa a apressar o garoto. Ele começa a subir as escadas e agora que eles estão morando juntos não tem mais jeito. Ele bate na porta e começa a chamar ela. Logo é a garota que pede para que o protagonista entre. O protagonista abre a porta e ela estava com apenas uma toalha sobre o corpo saindo do banho. Logo ela pergunta o que estava acontecendo e pega uma chaleira, jogando com tudo na cara do protagonista. Ele cai no chão e fica desmaiado. Depois de um tempo ele acorda pois ela fica tentando acordá-lo. Ele acaba sendo recebido pelo pé dela em cima do estômago dele. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ele não está se lembrando pois foi nocauteado pela cafeteira. Logo ela pergunta se o protagonista é um tarado e como ele poderia invadir o quarto de uma garota assim desse jeito. Ele pede desculpas e acha que ela tinha dito para ele entrar pois a mãe dele disse que era para chamar ela para jantar juntos. Logo ela fala que se ele invadir o quarto dela de novo ele vai acabar perdendo todos os membros e a chama de nojento cheiroso. O protagonista fala que foi mal. Logo eles descem para comer e ela fala que estava muito delicioso pois o ensopado tripasta de soja é muito bom. Ela fica muito feliz com isso. A mãe dela tinha dito para a mãe do protagonista que a filha dela gosta de ensopado de soja. Então ela tentou se preparar. Ela fala que é o melhor ensopado que ela já comeu na vida. O protagonista percebe que aquela garota é educada com os adultos, porém só com o protagonista ela trata muito mal. Então a mãe dela acaba perguntando por que a garota se mudou para lá sozinha. Ela fala que é meio embaraçoso, mas ela veio para estudar.
O protagonista fica se perguntando como isso poderia acontecer e a garota acaba olhando para ele com uma cara de nojo. Ela continua falando que o avô dela tem um prédio no interior e prometeu passá-lo para qualquer um dos netos dele se fosse para uma universidade na capital. A mãe do protagonista fala que o avô dela é muito legal, mas a garota estaria usando isso como motivação para estudar bastante. Porém, essa não era a razão 100%. Eles moram no interior e não têm uma escola adequada, então ela só pratica esporte desde pequena e estudar era algo muito novo para ela. Por isso ela foi para a capital. Era uma decisão muito legal. A mãe do protagonista pede para ela estudar bastante e se tornar a dona do prédio. O protagonista fica pensando no avô dar um prédio para ela e menciona que esportes ela deve praticar. A mãe do protagonista, com o cabelo não tapando as costas dele, fala que eles têm uma pessoa perfeita para estudar, que ele é um aluno inigualável, o número 1. A garota fica completamente embasbacada com isso e pergunta se ele realmente é o número 1. Ele fala que sim, pois embora não pareça o filho dessa mulher, nunca perdeu o topo. Ele possa parecer um pouco burro, mas é muito inteligente assim como a mãe dele. Ela fica silenciosa e logo agradece pela refeição. Depois de um tempo a garota acaba subindo e agradece pela refeição para a mãe do protagonista. O protagonista não consegue decifrar a personalidade dela, mas logo a garota queria conversar com o protagonista e eles começam a sair de casa. Descendo as escadas, o protagonista pergunta até onde estão indo e logo ela se senta no chão próximo a algum lugar, e começa a fumar um cigarro. Ela chama o protagonista de aluno número 1 e pede para ele ensinar ela a estudar. Ele fica confuso e fala que não faria isso. Ela pergunta o porquê. Ele fala que daria uma parte ao protagonista quando se tornar dona do prédio, mas não era sobre isso. A situação dele é que ele odeia pessoas que são valentões. Então ele não queria ensinar os valentões a estudar. Ele acaba indo embora e diz para ela terminar o cigarro e voltar para casa. Ela fica completamente irritada e diz que o apresentaria a uma garota, pois ela tem um monte de amigas muito lindas na cidade dela. O protagonista fica confuso e diz que não tem noção de elas serem bonitas, mas provavelmente são valentonas. Mas ela tinha uma amiga que era exatamente o tipo do protagonista e tinha muitos peitos grandes. Ele fica confuso quando se começa a olhar para os lados e ele quase cai na tentação de decidir se deveria ou não cair nessa sedução e outras coisas. Logo outra pessoa pede para apresentar essa amiga. Um monte de homens se aproxima da garota e começa a chavecar ela. O protagonista percebe que são os valentões que sempre ficaram naquele bairro. De vez em quando os homens dizem que ela é bem bonita e que nem precisa apresentar a amiga já que ela serve. Eles perguntam onde ela estuda, se quer beber com eles. Ela diz que não e pede para eles irem embora. Logo eles falam que tem dinheiro e que desse jeito algo ruim aconteceria. O protagonista percebe que algo ruim vai acontecer, porém não tem ninguém por perto para ajudar. O homem diz que era óbvio que ela curte uns caras e que não ia deixar ela se sentir sozinha. O protagonista deveria ligar para o 911, mas ela diz que gosta mesmo de caras e ele começa a abrir um sorriso. Porém ela levanta um pouco seu pé, agarra no pescoço daquele homem e diz que ele é um porco imundo enquanto dá uma joelhada com tudo no rosto dele. O protagonista fica embasbacado com a situação e ela afunda ainda mais o joelho no rosto daquele homem e o joga no chão com força. Ele pergunta como isso aconteceu. Logo os outros começam a falar que iriam acabar com a vida dela e o loiro começa a avançar para cima dela. A garota se prepara para uma posição de luta como uma pessoa faixa preta e o protagonista percebe isso. O homem vai dar um soco com tudo, porém ela é mais rápida e acaba dando um soco na cara dele, mais um e depois outro de novo várias e várias vezes. Até que ele caia no chão. Ela se prepara e assume a posição novamente. O protagonista diz que aquilo era insano. O homem mais forte acaba se aproveitando e pergunta quem ela é. Ele era do clube dos 3 levantamentos de 500 e era faixa preta 2 Dan em Taekwondo. Logo ele dá um soco com tudo no ar, mas ela acaba esquecendo e se prepara para dar uma cotovelada com tudo nele. O homem cai no chão também. O protagonista fica embasbacado com a situação e se pergunta o que acabou de testemunhar, pois aquela garota tinha nocauteado 3 caras em apenas um instante. Ele logo se lembra de quando ela disse que praticava um esporte desde pequena e acaba descendo as escadas por precaução chamando aquela garota. Ela fica nervosa pois o protagonista poderia ter chamado a polícia, mas logo ele pergunta que esporte ela pratica desde pequena. Confusa, ela olha nos olhos dele e diz que são artes marciais. Ele engole seco e começa a se lembrar de todos os momentos em que apanhou. Depois disso ele fecha sua mão e pensa que aquilo poderia ser uma oportunidade. O protagonista diz que ensinaria ela a estudar, porém em troca ela deveria ensiná-lo a lutar. Inquieta, ela não sabe o que fazer, mas diz que era impossível. Ele pergunta o porquê e logo ela diz que se ensinar ele a artes marciais ele pode entender o que isso envolve. Eles vão ter que ficar um perto do outro até contato físico, essas coisas, se abraçando e cheirando a sua aura um do outro. Porém ela fica completamente nervosa. Ele pergunta se ela acha que ela quer fazer algo assim com ele. Ele deveria ir para a academia, porém tem um motivo para não ir.
Todos os valentões da escola dele vão para a academia ali perto, mas aquilo era problema dele. De qualquer forma, ele não pode fazer esse tipo de coisa com um perdedor. Ela tomaria conta dos próprios estudos e ele descobriria como lutar sozinho. Ela vira e ele achou que fosse uma boa ideia. Logo o protagonista sai correndo. Na noite seguinte ele vai dormir. Ele fica pensando na luta mais cedo, pois não era brincadeira alguma. Entre os valentões ele nunca viu algo daquele jeito. Aquele chute, aquele soco e aquela cotovelada. Se ele pudesse aprender algo com ela seria tão incrível. Se aquilo pudesse acontecer ele teria uma chance contra aqueles valentões de vez. Logo ele acorda no próximo dia. A mãe dele estava indo trabalhar. Ela fez o sanduíche que ele deveria comer antes de ir para a escola e um de sanduíches é para a garota do andar de cima. Logo ele fica confuso pois ele deveria entregar o sanduíche mas ela simplesmente vai embora indo para o trabalho. Ele teria que ver com a garota depois quando ela acordasse, pois é um pouco de muita dor ainda mais que estão vivendo juntos. Ele não tem o que fazer. Talvez ela tenha mudado de ideia ontem. Então ele começa a subir os andares e fica se perguntando o que aconteceu. Ele começa a bater na porta. Até que ele pensa em deixar o sanduíche na porta de baixo. Porém a garota pede para ele entrar e ele fala que seria entrando, mas percebe que ela estava escovando os dentes com aquela roupa. Ele acaba surtando mas ela demonstra que estava com shorts. Ele pede desculpas, entrega o sanduíche e logo o deixa na mesa como ela pediu e vai embora. Ele olha para o lado e vê que existe um livro didático. Ela disse que voltaria a estudar sozinha, mas o único problema era que aquele livro didático era do Ensino Fundamental 1. Ou seja, ela estava fazendo aquilo agora. Talvez fosse um livro antigo. O protagonista decide mexer mas era algo recente. Os outros livros também eram do mesmo tipo. O protagonista se lembra dela falar sobre esse tipo de coisa. Logo ela pede para ele ir embora e ele pergunta se ela está estudando com aqueles livros. Ela fica envergonhada e logo começa a empurrar o protagonista. Ela começa a ficar muito brava e pergunta o que ele estaria fazendo ali se gosta de ficar mexendo nas coisas dos outros. Ele pede desculpas e vai embora, mas antes decide falar sobre o que disse antes. Logo ele pede para ela tentar pensar um pouco e caso mude de ideia poderia falar com ele. Como ela não sabe o básico, nenhum cursinho iria ajudá-la, então seria difícil para ela ficar estudando sozinha. E se ela quiser entrar numa universidade talvez ele pudesse ser o tutor dela. Mas logo ela joga o livro com tudo na cara dele. Logo naquela noite, o protagonista recebe uma ligação da mãe dele, que era sobre as batatas doces que estavam na mesa e que ele deveria entregar para a garota. O protagonista sobe os andares, mas logo a garota aparece no primeiro andar, perguntando por que ele estaria encarando a porta de outra pessoa de forma suspeita. Ele fala que era sobre as batatas doces e que ele também acha esse tipo de coisa estranha. Mas logo ela pede para o protagonista não sair dali e ele fica confuso, pois na verdade ela precisava falar algo com ele. Ela se candidatou para 3 cursinhos e foi rejeitada em todos por conta do teste de nivelamento. Ele fica confuso e ela repete se ele realmente pensa sobre esse caso. Ele diz que os cursinhos não iriam aceitá-la e logo ela fala que ia aceitar a situação do protagonista. Ela vai aprender a estudar com ele e ele vai aprender a lutar com ela. De forma tão repentina essas coisas acontecem e o protagonista fica confuso. Naquela noite no primeiro dia eles concordam em ser os instrutores um do outro. O protagonista começa com as aulas básicas de inglês. A professora pergunta o porquê de ele ser tão formal nessas aulas. Ele pensa que é só porque eles deveriam ser formais em relação às aulas. No entanto, ele teria que falar de uma forma menos formal. Eles então tentam fazer um pequeno teste na aula de inglês. O protagonista pergunta o que significa this. Ela responde que provavelmente é um cigarro. O protagonista então pergunta o que significa that e se ela sabe soletrar bys. Porém ela não sabe de nada. Era hora de começar com o alfabeto. O protagonista começa a demonstrar o alfabeto para ela pois percebe que a situação era pior do que ele pensava. Agora eles trocam para a aula de luta. A professora fala para o protagonista que se ele souber que tipo de cara vai lutar ele pode vencer. O primeiro passo era coletar as informações. O protagonista pergunta se coletar informações é realmente importante. Ela responde que sim, pois se ele quiser vencer tem que saber as fraquezas do oponente. Era hora de começar com aquilo. Na manhã seguinte na escola ela pede para ser levantada pelo protagonista. Ele acaba levantando ela no ombro. Logo ela percebe que o protagonista estava falando dos caras que fazem bullying com ele. Ela pergunta se eles realmente ficam por ali pois não havia ninguém. Ele diz a verdade e logo depois de um tempo eles aparecem. Eles acabam fumando um cigarro. Ela pergunta se é o cara de piercing e com quem ele vai lutar. Ele responde que sim. Eles estavam lá no canto fumando e logo percebem que aquele homem de piercing vai ter uma luta logo à tarde. Eles perguntaram o que tinha acontecido. O protagonista explica que aquele cara tinha sido muito chato. Eles perguntam onde vão lutar. Ele responde que será depois da escola no estacionamento subterrâneo.
A garota fica animada ao perceber que aquele cara vai ter uma luta e eles deveriam assistir. Logo o protagonista pede para ela descer pois estava muito pesada. Então o protagonista cai no chão com ela. Eles perguntam de onde vinha aquele barulho, mas logo ele sai correndo. O protagonista depois de um tempo acaba se arrumando para se esconder. Eles perguntam por que vão visualizar aquela luta. Mas era óbvio que eles iriam observar para verificar como aqueles caras lutam, para que o protagonista pudesse derrotar aquele homem. O protagonista concorda. Ela na escada começa a fumar dizendo que ele só deve ficar caladinho ao ouvir o que ela está dizendo e manter os olhos abertos. Ele realmente estaria aprendendo a lutar pois sente como se estivesse se transformando em uma nave espacial. Ela fica brava pois percebe que estavam duvidando dela. Mas logo eles estão em níveis diferentes e isso era o esperado. Fazer um drama por carregar bolsas e essas coisas assim não era importante. Ela diz que não era para ele pensar em alcançá-la. Ele diz que tudo está certo, provavelmente porque ela costumava ser um valentão. Logo o protagonista percebe que o pessoal está chegando. Ela se levanta para entrar lá dentro e verificar o que estava acontecendo. O lugar estava cheio de pessoas. E logo uma garota percebe quem estava com o protagonista. Era uma garota transferida. O pessoal ouviu dizer que ela era uma valentona na escola antiga. Ela pergunta se a garota quer um cigarro. Ela responde que já fumou antes de ir ali. Logo eles perguntam quem é a pessoa que estava com ela. Ela diz para não ligar pois é só um colega da cidade natal. Ele era tímido, mas o protagonista só estava fazendo isso porque não podia deixar que as pessoas descobrissem quem ele realmente era. Pois os perdedores não são permitidos assistir às lutas. Era uma regra não escrita. Logo a luta começa e a professora pede para o protagonista prestar atenção. Eles ficam um de frente para o outro e a tensão começa a aumentar. O homem de cabelo vermelho pergunta o porquê de estar sempre sendo incômodo. Mas logo o outro responde que era para cortar essa. Aquele cara acabou quebrando o dedo do amigo do outro, mas aquilo foi um acidente durante uma partida de futebol. Então era para ele pedir desculpas. O homem coloca a mão em cima do ombro do outro e pede desculpas enquanto fura o olho daquele cara. Ele joga o rosto dele com tudo para o lado e com o outro braço dá um soco, falando com aquele homem que ele passou dos limites. Mas logo o outro tenta revidar e o de cabelo vermelho esquiva dando um chute com tudo nele. Logo em seguida aproveita que ele estava caindo no chão e dá mais um soco. Quando ele cai no chão, finalmente eles falam que aquilo não tem graça alguma. O protagonista diz que tudo aquilo é assustador enquanto ela observa aquele homem lutando. As coisas ainda não haviam acabado. Ele finaliza com um chute de futebol, pois os perdedores não deveriam ser tão arrogantes daquela forma e continua chutando até que o homem, que estava no chão, pede desculpas. Ele diz que era hora de parar por ali, que estava errado e não poderia apanhar mais. O protagonista assustado se pergunta quantos dedos aquele cara perdeu e que era para parar com isso. Mas o homem de cabelo vermelho disse que ele estaria se desculpando. Então por que aquele homem no chão estaria se desculpando? Será que ele ficou bravo porque quebrou o dedo do amigo idiota? Então ele poderia fazer aquilo de uma forma muito mais simples. O homem simplesmente segura a mão do que está deitado no chão, pega um extintor e começa a bater na mão até que um grito é escutado naquela noite. O protagonista estava sentado em um banco. Ele percebe que não poderia vencer e que não conseguia fazer nada referente àquilo. Mas ela pede para ele parar de reclamar e ficar quieto, pelo menos uma vez. Era para ele pensar que poderia ser mais suficiente naquela situação. Ele fica confuso e logo ela fala que ele ouviu. Em um mês ele consegue vencer aquele cara. Ela pergunta se ele vai querer fazer isso ou não. Ele fica determinado, se perguntando como poderia realmente derrotar aquele cara em um mês. Ela diz que se ele acreditar nela, ele pode. Ele é uma pessoa que hesita muito quando se trata de fazer as coisas que quer. Mas ele diz que vai fazer. Se ele realmente puder derrotar aquele cara, ele vai fazer. Ele não tem certeza, por mais que ela diga que ele está apenas com muito medo da situação. Porém, quem não arrisca não vai ganhar. Ele é apenas um perdedor de qualquer forma. Se ele perder, ele vai voltar a ser um perdedor e não tem mais nada a fazer. Então era hora de seguir em frente. Ele estava determinado. Um mês após isso, o homem se aproxima do protagonista e pergunta se ele estudou bastante, pois estaria contando com ele. A garota fica de olho. Logo eles vão para outro lugar e ela pergunta se ele está pronto, pois eles conversaram que ele iria derrotar aquele homem em uma luta em apenas um mês. Ele não sabe, pois estava muito assustado e pergunta se não pode simplesmente não lutar. Porém ele era muito covarde. Isso seria um desperdício de toda a preparação que tiveram. Ele poderia desistir em apenas uma luta, mas como poderia fazer isso? Só de pensar em lutar com aquele cara, a mente dele fica em branco e ele simplesmente não consegue fazer nada. Porém ela vai resolver isso e apenas pede para ser seguida. Na sala o professor acaba falando para todos guardarem as coisas e que começaram a passar as folhas do exame. O pessoal sabe que colar não é permitido e se fizerem isso será automaticamente zerado. Então a garota se inscreve no papel e acaba jogando na mesa do homem de cabelo vermelho e ele olha para o protagonista que está confuso.
Ele pensa que o homem é muito rápido, mas o protagonista está olhando muito confuso, pois nem começou a responder. Logo ele lê o papel e fica tenso, pois no papel estava escrito que eles deveriam lutar. Ele olha para o protagonista completamente irritado e logo a garota percebe que aquele homem estava acabado. Naquele ponto o protagonista estava meio confuso. Então voltamos um tempo atrás. O protagonista estava subindo as escadas com ela nas costas, se perguntando se aquilo realmente ajudaria. Mas logo ela pede para ele fazer mais rápido. Ele continua. Depois de um tempo ela pede para ele seguir outro caminho. Nesse outro caminho ele começa a fazer flexões com a mochila dela ainda com ela nas costas, perguntando se aquilo realmente iria ajudar. Ela responde que só queria usá-lo como cadeira, pois havia esquecido as pantufas enquanto estava carregando a mochila. Ela pergunta por que a bunda dele estava tremendo e logo diz para ele seguir em frente. Logo em seguida eles vão para o restaurante. Ele deveria comer bastante. A força vem com o peso corporal e ele deveria ganhar apenas 10 kg. Ele se pergunta como faria isso e ela diz que se ele comer isso poderia acontecer. Era irritante comer com ele e ainda ter que escutar as reclamações. Mas ele acaba comendo. Ela come tudo e é hora de ir embora. Logo ele segue em frente. Carregar ela como treinamento é uma coisa, mas ela deveria ensinar algumas técnicas de luta. Era só esperar e ali estava logo na frente. Ele deveria levar aquilo para o telhado e trocar. O protagonista se prepara com um monte de roupa e pergunta o que era tudo aquilo. Era um equipamento de treino que ela pediu a uma velha amiga da academia. Era só para ele fazer. Logo ela pergunta se ele se lembra das amigas com peitões de que ela falou, pois foi ela que enviou aquilo a tal amiga de peitão que gosta de nerds. Mas era para cortar, pois não era hora de fantasias. Bom, era hora de começar com o básico. Ela ensina um soco e depois o outro que acaba jogando um vento com tudo para cima dele. Aquilo era básico 1 e 2. Então ele poderia aprender o chute embaixo e praticar os dois igual a um louco. Ele vai conseguir. Era para ele fazer isso por 2 semanas. Se ele não quiser, ele desiste. Mas finalmente estava começando a sessão de treinos intensos. Ele faz tudo torto e logo ela acaba ensinando mais. Então ele vai adicionando uns pesos e depois de algumas noites e manhãs, noites em que ele fez sozinho e manhãs em que ela estava junto, ele começa a aprimorar seu treinamento. A situação estava melhorando um pouco, e depois de um tempo ele começa a tentar alguns chutes de manhã. Ele ficou batendo por muito tempo. 2 semanas se passaram e o protagonista fez novamente os socos e depois o chute baixo. Ele finalmente estava pegando o jeito. Ela pensou até em desistir, pois ele era péssimo. Ele agradeceu e logo ela vai ensiná-lo a investida. Era como derrubar alguém no futebol, mas não era isso. Ele provavelmente teria pensado isso lendo algumas coisas estranhas, mas ele não lê esse tipo de coisa. Logo a investida era um movimento para empurrar e derrubar alguém numa luta. Como ele era novato, eram apenas golpes que não seriam tão diferentes. Ele vai precisar usar a investida também. Então ela pede para ele tentar derrubá-la. Ele fica meio confuso, mas logo ela fala de novo. Ele se pergunta se não vai conseguir dominar ela com facilidade enquanto tenta. Ela não consegue nem fazer nada. Logo depois ela pergunta o que ele está fazendo e dá uma joelhada na cara dele. Se ele tentar uma investida errada, era isso o que aconteceria. Então ela vai tentar derrubar o protagonista. Ela diz para ele se lembrar de que o homem com quem ele vai lutar é muito maior e mais forte que ele. Se tivessem uma simples investida não iriam conseguir derrubá-lo. Ao invés disso, ela ensinaria ao protagonista uma investida especial. Então ela avançou com tudo. Nas próximas 2 semanas ele passou por um treinamento ainda mais rigoroso, fazendo prancha com ela nas costas, subindo as escadas carregando ela, fazendo agachamentos enquanto a carregava no estilo princesa, e praticando socos e chutes com ela. Também praticaram técnicas juntos e ele lutou contra ela. Ele acabou masterizando tudo isso. Depois ele tentou levar vários chutes e socos, algo que até começou a machucar a mão dela. Ela percebeu que o treinamento havia sido intenso. Eles ficaram até de noite fazendo isso. Logo na noite seguinte era claro que o protagonista ajudava ela nos estudos sempre que podia. Um mês passou e naquele mês ela perguntou se ele estava pronto, dizendo que não era para ficar com medo. Agora ele perguntou o que ela havia escrito no bilhete que o fez ficar nervoso. Ela respondeu que era para ele cuidar da vida dele, que não era hora de se preocupar, apenas se concentrar na luta. Agora era para ele ficar quieto, enfrentar tudo e vencer. O protagonista estava no meio de uma luta contra várias pessoas. O coração dele batia forte enquanto encarava aquele homem. Era hora de fazer aquilo. Na noite antes da luta ela estava conversando com o protagonista e fumando. Perguntou se ele estava nervoso, se queria fumar, mas ele estava bem. Era o esperado de um perdedor, ele estava tremendo só de pensar naquilo. Mas claro, era normal ficar nervoso. Pensar que ele iria lutar contra aquele homem estava deixando muito mal, mas ainda assim ele era um perdedor. Ele pediu para tirar a camiseta dele. Então ele se levantou e retirou a camisa. Agora era hora dele tentar mexer o abdômen um pouco e ele até conseguiu um pouco. Ele tinha um corpo para lutar agora.
Ela perguntou se ele achava que ela havia desperdiçado o treinamento. Depois de tudo isso, se ele perdesse, ele realmente seria um idiota completo. Ele só perderia se perdesse psicologicamente para si mesmo. Então era para ele acreditar no que tinha dentro dele. Ele entendeu. Perguntou por quanto tempo ainda seria chamado de perdedor. Aquele comentário foi meio ofensivo, mas para um perdedor ele estava se achando bastante. Deveria ser grato por estar falando com ele agora. Porém, se ele vencesse, poderia chamá-lo pelo nome. Ele ficou nervoso e logo ela entregou um isqueiro para o protagonista dizendo para ele ficar com aquilo. Ele perguntou por quê. Ela respondeu que se ele segurasse aquilo os socos dele ficariam mais fortes. Então era para ele levar. Ela disse que ele devolveria quando vencesse, mas que não era necessário pois ela não queria nada naquele momento. Ele perguntou onde ela compraria aquilo e logo ela ficou muito brava. Mas como ele finalmente iria lutar contra aquele homem, ele estava tremendo muito. Os valentões conseguem lutar mesmo estando nervosos, porém ele se lembrava de que só perderia se não confiasse em si mesmo. Então ele começou a tentar ficar menos nervoso. Retirou os óculos e começou a andar até ficar de frente a frente com aquele cara que disse que aquilo seria hilário. Ele não estava enlouquecido pelo estresse. Eles começaram a rir e logo o homem apontou o cigarro para o protagonista perguntando se ele tinha suporte. Já que ele estava tão corajoso de repente. O pessoal começou a gravar a situação pois queriam deixar tudo registrado. A garota pensou que o protagonista deveria dar o melhor de si. Caso contrário, ele teria acabado destruindo a própria vida. Então o pessoal estava animado para ver como a situação iria se desenrolar. As garotas comentaram que o rapaz de cabelo vermelho era muito bonito e estavam todas torcendo para ele. O pessoal estava animado para ver como aquilo se desenrolava. Então ele pergunta para o protagonista quantos golpes ele quer levar, pois dessa vez só vai acertar o quanto ele quiser. A luta é basicamente sobre o momento. Se perder o momento, nunca poderá vencer. Mesmo que ele esteja surtado e não finja com todas as forças, ele começa a tremer. Então ele pede para o homem responder quantos golpes quer ser acertado, pois o protagonista acertaria ele 100 vezes mais do que o número que ele quisesse. Eles começam todos a rir, mas a provocação estava acima das perspectivas. Ele estava muito engraçado ultimamente, provavelmente ele tomou algo. A postura que ele estava fazendo, perguntaram onde ele começou a treinar. Então o garoto vai dar um soco no protagonista e ele pensa que não deveria ficar nervoso se lembrando do treinamento. Mas ele toma um soco na cara. O braço dele é muito pequeno e logo ele toma mais um golpe com tudo e depois mais um terceiro. Logo uma joelhada. Nada estava certo. Eles se perguntam se o protagonista sabe onde é o lugar dele. Ele tomou o soco na cara o suficiente para fazer as pessoas rirem. Logo a garota fica perdida. O protagonista pede para parar com tudo aquilo e diz que já chegou. Ele pediu desculpas e estava chorando. Então era hora de acabar por ali. Eles começam a sentir pena, mas é óbvio que era tudo mentira. Ele dá logo um empurrão no protagonista e começa a dar vários socos nele. O protagonista tenta se defender se lembrando dos seus treinamentos. Mas ele estava assustado demais para lidar com a situação. Logo ele se lembra da garota dizendo que a coisa mais importante da luta é a força mental, pois se ele perder a força mental, ele perde a luta por completo. Mas a força mental do protagonista era horrível e não tinha como ele vencer. Ela fala que ele tem que encontrar bem o seu equilíbrio mental e se ele perder a força mental seria esmagado como um guarda-roupa. Então ela vai ajudar o protagonista a sair dessa caso isso aconteça. Se aquilo acontecer, ela começa a agarrar o protagonista e diz que ele deveria fazer o mesmo. Logo em seguida ele tem que aplicar um takedown logo botando o adversário no chão. Mesmo sendo espancado, mesmo que acabe com a sua vida, ele vai tentar. Ele agarra aquele garoto que fica se perguntando o que ele está fazendo e então morde a orelha dele. Contudo o garoto grita de dor. Era como um golpe que poderia usar depois. O protagonista consegue escapar para o lado daquele cara que estava com a orelha perdida. Ele virá com tudo para o protagonista, mas era aquela coisa que o protagonista praticou bastante com ela, o soco 1 e 2. Então ele dá um soco e logo em seguida mais outro e aquele cara parece cair no chão. O pessoal estava começando a gritar. O protagonista fala que era apenas o começo. Logo depois ele se recompõe. O protagonista fica feliz e mais animado e o homem começa a sangrar. Ele pergunta surpreso se é sério que o protagonista conseguiu acertá-lo. Estava distraído, então era hora de usar a técnica investida. Como ele era apenas um novato, não seria o suficiente, mas ele pode usar a investida. Era para se lembrar de que se ele fizer uma investida simples, pode ser que não acabe derrubando o adversário. Então vai ensinar a investir, especialmente a investida especial que o protagonista aprende a investir na virilha. Ela acerta o ombro com tudo no protagonista e isso acaba fazendo ele enlouquecer, pois foi uma dor imensa. Ela pergunta se aquilo dói muito. O corpo inteiro do protagonista estava doendo e ela fala que era exatamente isso que deveria acontecer porque ele começa a perceber de onde a dor vem. Ela sabe bastante disso pois usou bastante em lutas. Aquilo era golpe baixo, mas ele ainda não entendeu. Ele não estava em um torneio de artes marciais, não era hora de se preocupar com golpes baixos na arte marcial.
O chute nas virilhas é permitido quando há diferença de peso. Não era necessário se preocupar com quem luta sujo, pois aquele cara ainda iria atacar o protagonista, mesmo que ele fosse de uma classe de peso e força muito mais elevada. O nariz dele estava sangrando, então ele tenta xingar o protagonista. O protagonista aproveita para dar uma investida na virilha com tudo. Aquilo faz aquele homem gritar de dor e ser jogado contra a parede. Mais do que isso, ele bate a cabeça com muita força. O pessoal se pergunta se ele poderia ter trincado o crânio, mas logo ele fica completamente perdido. E o protagonista aproveita esse fato para dar vários e vários socos nele, pois ele estava tendo o que merecia. O protagonista se perguntava quem era aquele homem para bater nos outros e quem era ele para praticar bullying com o protagonista. Se não fosse por ele, o protagonista poderia viver uma vida colegial normal. O protagonista continua batendo e as pessoas começam a se assustar. Mas era para ter calma, pois a luta ainda não havia acabado. Então ele dá um chute com tudo no estômago do protagonista, que é jogado para trás. Ele avança para cima do protagonista segurando a cabeça dele com tudo no braço. O protagonista começa a ficar irritado, mas também teria aprendido algo com um amigo: o estrangulamento de guilhotina. Em 7 segundos ele iria desmaiar. Então ele fica assustado por um tempo. O protagonista tenta bater com tudo e não há como escapar. Logo ele pega o isqueiro na mão dele e acende com tudo no braço daquele cara. O fogo acaba fazendo ele tirar o braço. E era isso. A luta não acabou. Para desequilibrar o oponente ele deveria dar um chute baixo. Se ele queria nocautear o oponente era para mirar no queixo. Se acertasse o queixo com força suficiente, então ele iria cair. Não importava o quão grande ele fosse. Não importava se fosse aquele homem de cabelo vermelho ou qualquer outra pessoa. A luta acabaria ali no queixo dele. Então o protagonista avança e dá um soco com tudo no queixo daquele homem. O impacto é tão forte que estoura com um barulho enorme e faz com que ele caia no chão. As pessoas ficam de boca aberta sem reação alguma e o protagonista fica nervoso. Ele conseguiu derrotar a pessoa que ele mais queria. O pessoal começa a gritar que o perdedor venceu. Era incrível, uma vitória suada. A garota pensa que era claro que ele venceria por conta da professora e começa a se afastar depois da luta. Era hora de correr, pois ele poderia ser emboscado pelos valentões. O protagonista corre com tudo. O pessoal pergunta se deveria ir atrás dele, mas era para deixar ele para lá. Ele venceu e estava muito feliz. A notícia de que ele derrotou aquele cara se espalhou rapidamente. O dia de sofrimento acabou, ou foi o que ele pensou. Era um pensamento muito fantasioso, para falar a verdade. Um homem se perguntava como aquele cara teria perdido para um perdedor. Então, se aquele cara derrotasse um perdedor, seriam 2 vitórias pelo preço de uma. Quem assim falava era Hong Daebon. Ele tinha 17 anos e pesava 110 kg. Era uma vitória fácil. Um desafio muito maior se aproximava. Depois da luta, aquele cara se afastou da escola e apareceu 3 dias depois. O protagonista ficou preocupado que aquele cara fosse buscar vingança. Mas surpreendentemente nada aconteceu. Ele nem fez contato visual com o protagonista. Qualquer que fosse a reação, ele estava feliz por não estar fazendo nada. Mas alguém cutucava o protagonista. Ela jogou um papel com tudo nele e a garota pediu para ele comprar pão para ela. Ele virou com tudo e ela simplesmente falou para ele comprar, pois estava a família até demais. O protagonista se esqueceu de que ela era uma valentona também, mas mesmo assim ele foi, mesmo estando devendo pela ajuda. Aquilo não era nada. Era muito melhor do que ficar obedecendo aquele cara. Logo um homem extremamente irritado perguntou ao protagonista se foi ele que derrotou o Jo Sang-gon. O protagonista, assustado, disse que foi isso mesmo. Eles perguntaram se foi derrotado por aquele perdedor, que não deveria ser tudo isso. Logo outros valentões se aproximam perguntando a mesma coisa. O protagonista ficou nervoso e disse que parecia que ganhou por sorte e continuou com os outros valentões fazendo a mesma coisa. As garotas diziam que aquilo era incrível. Logo um homem apareceu e simplesmente passou pelo protagonista. Todos estavam agindo como se conhecessem ele. As pessoas estavam comentando muito sobre as notícias que se espalharam para todos os lugares. A cabeça dele estava um caos. Depois de um tempo, algumas pessoas perguntaram sobre o protagonista, pois éramos isolados da outra sala, em outras palavras, os perdedores. Eles escutaram um rumor de que ele, um perdedor, ganhou de um valentão. Escutar aquilo encheu ele de orgulho e ele nem conseguiu dormir direito à noite. Como um perdedor, aquilo foi emocionante. Derrotar um valentão como um herói de anime. O herói, o perdedor, herói. Aqueles caras estavam malucos, falando coisas que não faziam sentido. Logo 2 pessoas se aproximaram dizendo que os perdedores estavam tendo uma reunião. Todos estavam em frente a um deles. Um deles se aproximou do protagonista e disse que estavam torcendo por ele, mas ouviram falar sobre algo estranho. Escutaram no banheiro 2 pessoas conversando sobre um perdedor ter derrotado o homem de cabelo vermelho, e que destroçaram um homem que o derrotou. Porque se derrotassem ele, estavam derrotando o homem de cabelo vermelho também. Parecia que aquele cara queria levar a reputação e estabelecer dominância.
Mas de qualquer forma era para o protagonista ficar bem. Se aquilo não fosse verdade, o protagonista começaria a se sentir inseguro. Logo o treino do protagonista continuou. Ele estava fazendo prancha enquanto ela estava comendo em cima dele. Mas ela disse que não tinha cadeiras no telhado e que não podia sentar no chão. Além disso, era um exercício e ele deveria continuar. Logo em seguida o protagonista falou sobre um garoto de outra turma e alguns valentões que vieram derrotá-lo. Ele perguntou o que deveria fazer. As pessoas sempre desafiam os vencedores. E se ele quiser voltar a apanhar ele poderia seguir em frente. Mas se ele conseguir aguentar é outra coisa. A vida não é pacífica depois de vencer, mas ele não acreditava nisso. Ela disse que como as provas acabaram ontem, elas não teriam aula hoje e ela estava indo com o nível dela. Ela não podia tirar um dia de folga se quisesse entrar na universidade. O protagonista daria aula para ela também naquele dia e ela seria a proprietária agora. Mas ela logo ficou irritada. Naquela casa o protagonista disse que antes de começarem as aulas deveriam ver as notas dela. Ela perguntou por que ele precisaria do boletim, mas era para ver o quão bom ela foi. Ela disse que ele era muito irritante e logo pegou. Ele acabou vendo as notas que eram muito baixas. Ele perguntou se ela fez a mesma prova que ele e ela ficou irritada por o protagonista estar ficando bravo com ela. Logo ela falou que ajudou ele a vencer a luta. Então era melhor ele ser responsável com as notas dela, mas era para ficar muito calmo. Ele realmente fica muito feliz com isso, mas não importa o quanto bem ele ensine, ela nunca teria resultados bons se não se esforçar muito. Ela fica irritada com isso, mas o protagonista fala que ela não está se esforçando e precisa se esforçar mais para não dominar o básico, mesmo que isso signifique não dormir. Logo a mãe do protagonista se aproxima falando que tem algumas maçãs e a garota fica muito feliz com isso, agradecendo. Na próxima ela descascar as maçãs para a senhora e ela fala que era muito gentil. Logo ela pede para se dedicar aos estudos e eles saem dali. Ela se senta novamente. Logo o protagonista pergunta se ela consegue descascar maçãs, mas ela não consegue. De qualquer forma, era hora de começar o estudo. O protagonista continua ajudando ela em tudo que podia e pergunta se ela entendeu. Mas ela fala que não e diz que ele poderia ensinar melhor. Ele responde que explicou da forma mais simples possível e logo a aula acaba. Ela pede para ele seguir ela por um momento e eles descem de novo as escadas. Ele pergunta por que sempre tem que arrastar ele quando ela quer fumar, mas era para ele ficar de olho pois ela viu um policial da última vez ali. Ele fica se perguntando se ela disse que caso ele ganhasse a luta não era mais para chamá-lo de perdedor. Ela fica se perguntando quando isso aconteceu e tenta relembrar que era algo tão difícil assim para ela. Ela acabaria chamando ele pelo nome, dando parabéns por ganhar a luta e finalmente chama ele de Kim Jaeon. O protagonista fica nervoso e pergunta o que ela disse pois o nome dele é Kim Jaeon. Ela fala que ele tem que trocar o nome então. Mas era inacreditável. Ele fica de olho depois que no próximo dia as pessoas ainda começam a murmurar. O protagonista fala que ajudaria a garota com as notas dela, mas quando ele entra na sala um homem estava no lugar dele. O homem acaba dizendo que é um prazer conhecer o protagonista e fala que ele realmente parece uma pessoa muito feia. Se derrotar significa que derrotaria o homem de cabelo vermelho. Ele diz para o protagonista que eles iriam lutar. A garota fica sem reação e ele pergunta por que deveria lutar já que não tem motivos para isso. Ele dá um tapa forte na cara do protagonista e fala que motivos podem ser criados. Então ele levanta o protagonista com tudo e o joga no chão. O protagonista começa a bater em várias carteiras. O homem pergunta se ele está animado e quer lutar agora. O protagonista não tinha como ganhar contra alguém como aquele cara e não consegue lutar contra ele. Então ele diz que entendeu. O protagonista, como ganhou dele, acabou ganhando do homem de cabelo vermelho também. 2 pássaros como uma caixa dada. Só as vitórias fáceis são muito boas. Logo o protagonista pergunta se aquele era o fim do bullying daquele homem. Talvez fosse melhor que acabasse assim. No dia seguinte o protagonista acaba sendo humilhado mais um pouco com aquele homem segurando ele de ponta cabeça. O pessoal começa a fazer murmurinhos sobre o protagonista. Logo depois aquele homem pede para o protagonista comer uma aranha, mas ele fala que tem medo de insetos e acaba levando um tapa na cara. Ele pergunta se parece que está zoando e que só era para fazer o que ele mandava. Só que aquele cara começa a tapear, o protagonista abre a boca dele e faz com que ele coma a aranha. O protagonista pergunta por que estão fazendo isso com ele, mas era porque simplesmente era divertido. E na verdade ele estava mantendo o controle sobre aquele homem de cabelo vermelho. Então ele foi atrás do protagonista de propósito, mas com a forma como ele reage era muito engraçado. O protagonista continua acreditando que os perdedores não precisam de motivos para sofrer bullying. Era para ele pensar nisso como o destino de um perdedor, por isso deveria aceitar aquilo como sua realidade e ficar tranquilo. Logo o protagonista começa a chorar. Ele pensou que tudo acabaria depois de vencer aquele cara, mas o valentão só mudaria mais nada além disso. Naquela noite o protagonista vai até o quarto da garota para ajudar ela com a aula. Porém ela precisava terminar de conversar com uma amiga. O protagonista simplesmente senta e espera.
Depois de ganhar a luta ele achava que tudo teria acabado, mas algo ainda pior aconteceu. Ele deveria aceitar aquilo como seu destino, pois com a altura e o peso ele tinha um patamar diferente daquele homem de cabelo vermelho e nem conseguia imaginar ganhando dele. O protagonista pergunta se ele não é capaz de derrotar aquele cara. A garota fica se perguntando, mas logo fala que é claro ele não poderia derrotá-lo. Porém não era como se não houvesse um jeito. O protagonista pergunta se existe uma forma de ganhar. Era óbvio que sim, mas um perdedor como ele não iria conseguir. O protagonista fica animado e pergunta se poderia tentar, mas a garota explica que não é algo que qualquer um pode fazer. Eles precisam de um equipamento. Logo ela liga para uma amiga. O protagonista começa a pensar na amiga da garota e fica completamente distraído. Logo ela começa a falar o porquê de estar tão barulhenta naquele momento. Possivelmente era por causa de que estava bebendo. Ela se pergunta sobre ter um monte de homens bonitos, essas coisas assim. Mas logo ela pergunta o motivo da ligação. Era para falar do perdedor, pois ele precisaria de mais uma coisa e passaria os detalhes por mensagem. Logo a garota tenta passar o telefone para o protagonista, mas ele é tímido demais. A amiga dela estava querendo conhecer o protagonista, então ele deveria se sentir mais honrado. O protagonista fala que é um prazer conhecê-la e logo ela começa a falar sobre o protagonista ser muito fraco. Ela diz que ele é pequeno, usa óculos e parece basicamente um perdedor supremo. Então ela acha que vai vomitar e acaba vomitando. Ela tinha bebido demais e logo desliga o telefone. Aquilo fez com que o protagonista ficasse desanimado, mas o que ele pediu para ela naquele momento? Logo uma caixa chega na casa deles e dentro daquela caixa estava a chave para a vitória do protagonista. Era hora dele abrir. Ele abre a caixa e pergunta se era assim que ele poderia vencer. 3 semanas depois uma luta aconteceria. O homem de cabelo vermelho se pergunta se o protagonista realmente estava querendo lutar. Ele pergunta o que é aquilo que está nas mãos do protagonista. Nas mãos do protagonista haviam luvas gigantes e o pessoal fica se perguntando o que ele está fazendo. Provavelmente o protagonista estava brincando. Mas ele responde que aquelas eram as únicas formas de vencer aquele cara. O protagonista fica animado. Então voltamos 3 semanas antes. Ele se pergunta o que eram aquelas luvas gigantes. Eram grandes demais para ele, mas seriam capazes de derrotar o inimigo. Ele acaba colocando as luvas, mas elas ficam muito grandes para ele. A garota fica se perguntando se o protagonista não acredita nela, mas ele sente que só está sofrendo mais bullying. Era hora de parar de falar como um perdedor e fazer as coisas de forma diferente. Era hora de começar o treinamento. Ela pega um taco de beisebol e pede para o protagonista bloquear. Ele fica completamente perdido. Ela diz que era hora dele começar a tentar fazer as coisas da forma certa, caso contrário ele só vai perder. E ela usaria o taco, pois essa era a única forma de simular a força daquele homem. Então ela dá uma tacada com tudo e o protagonista é jogado para trás. Mas era para ele botar a força nas pernas e manter a posição, senão ele iria sair voando. Ele fica com medo, mas ela diz que não vai dar certo, que ele é fraco demais. Estava na hora de um treinamento infernal das partes inferiores. Se ele não gostasse poderia acabar com a própria vida, mas ele iria fazer o treinamento infernal acontecer. Ele ia baixando para a escola, assistia a aula em uma cadeira invisível e tinha que fazer isso mesmo quando estava comendo. Era para ele continuar assim. Ela pede para não falar com ela na escola, pois aquilo era muito irritante. Quando ele estava no banheiro ele fazia cadeira invisível. Quando ia com a garota fumar ele era usado de cadeira. Logo naqueles momentos ela pergunta se o protagonista gosta de sentir a bunda dela. Mas ele fala que não, pois as pernas deles estavam matando ele. Mas ele caiu de propósito de acordo com ela. 2 semanas se passam e logo ela continua treinando o protagonista com o taco. Quando ela vai dar o golpe o protagonista acaba defendendo. Ele estava começando a aguentar muito bem. Logo vão vários ataques. Ele estava aguentando muito bem até agora e se ele estava bloqueando aqueles ataques as chances de vencer subiam para 90%. Então voltamos para a luta onde o homem fica se perguntando o que estava fazendo, pois já era tarde para ir para casa. Ele vai dar um soco no protagonista e o protagonista acaba defendendo um pouco. Ele é muito forte, tão forte quanto a garota com um taco, mas ele conseguiu aguentar. O protagonista acaba ficando meio embasbacado e logo é bloqueado. Aquelas luvas eram uma piada. A garota fala que era como eles praticaram e logo começam a dar vários socos falando para o protagonista tentar bloquear. Foi ousado desafiar e ela quer ver por quanto tempo ele aguenta. Então ele fica dando vários e vários socos. O protagonista pede para ele se animar e logo se lembra de quando a garota fala que ia para a academia. Ela brigava com alguns porcos grandes igual aquele homem e a coisa que eles tinham em comum é que eles cansam muito rápido. Então ele tem que aguentar 30 segundos. Se aguentar 30 segundos tudo acontece. O protagonista fica contando até chegar em 30 segundos e vê que aquele cara realmente cansou, se perguntando como o protagonista usava para irritar aquele cara. Se ele cansar vai ficar lento e quando isso acontecer o protagonista pode aproveitar para ir para cima com uma cabeçada. E é isso que ele faz. Ele dá uma cabeçada bem no queixo daquele homem que é jogado com tudo para trás.
Era para aproveitar a lerdeza e usar aquilo como a vitória. Logo o protagonista se lembra mais um pouco sobre o que a garota tinha dito anteriormente, pois não importa quem ele seja, um golpe no queixo acaba sendo suficiente para derrubar ele. A única coisa que ele precisa fazer é dar aquele golpe para ganhar. O homem vai cair para trás, mas logo ele cai para frente em cima do protagonista. O protagonista não conseguia respirar com aquele homem em cima dele e logo ele acorda se perguntando o que o protagonista tinha feito. Se o protagonista tivesse feito algo horrível, ele estaria perdido. Caso não ganhasse com a cabeça, a garota fica se perguntando como o protagonista deixou isso acontecer e como ele estava dominado. A única coisa que ele precisava fazer era bater no protagonista. Eles ficaram se perguntando o que ele estava fazendo, observando-o atentamente. Logo alguém se aproximou e pediu licença. Um garoto com expressão determinada solicitou para passar por todo aquele lugar. Ele era um homem de cabelos brancos cuja presença parecia imponente. O pessoal curioso perguntou quem ele era e ele com um sorriso calmo anunciou que se chamava Sophomore. Era o momento de observar a situação de perto, já que ele se sentia um tanto entediado e queria ver tudo de sua própria perspectiva. O homem, que parecia ter cerca de 18 anos, estava decidido a explorar aquele cenário sem pressa. Pouco depois outro indivíduo apareceu interrompendo o momento de silêncio. Ele perguntou de forma intrigada como as pessoas poderiam achar aquelas lutas tão engraçadas. Enquanto isso, o homem com cabelo branco, ainda absorto em seus pensamentos, estava lendo um livro. Esse novo personagem se chamava Jeon Daniel. Então logo começam a dar oi para o pessoal que estava lutando e a garota acaba percebendo que aqueles homens estavam falando em inglês. Eles eram estrangeiros individuais cujas intenções e origens permaneciam desconhecidas. Parecia que estavam envolvidos em alguma atividade intensa e agressiva. O homem com postura ameaçadora não hesitava em atacar o protagonista, acertando-o com um soco direto no rosto. O impacto foi forte, causando dor imediata ao protagonista, que sentia cada golpe com intensidade. Mas o agressor não parava e continuava desferindo socos consecutivos como se estivesse tomado por uma raiva insaciável, atacando sem dar chance de defesa. O protagonista, atordoado e sem tempo para reagir, suportava cada golpe enquanto o agressor, aparentemente incansável, só cessava o ataque ao se cansar, ainda que brevemente. Em meio àquele confronto desigual, a jovem observava a situação com inquietação crescente. Dentro dela uma mistura de desespero e urgência tomava conta, pois era difícil para ela aceitar que o protagonista fosse derrotado de maneira tão patética e injusta. Ele precisava resistir, precisava lutar com mais determinação, e ela não conseguia compreender como ele estava permitindo que as coisas chegassem a esse ponto. Com voz firme ela o chama pelo nome numa tentativa de despertá-lo para a realidade do embate, incentivando-o a reagir. No entanto, as forças do protagonista pareciam se esvair a cada novo soco e ele não conseguia escapar do ciclo de violência em que havia se envolvido. Nesse momento ele começa a se lembrar de uma conversa que tiveram há algum tempo em uma situação completamente diferente e tranquila. Estavam ambos sentados no sofá e o protagonista, com um tom curioso e um tanto despretensioso, lhe perguntava sobre o que ele deveria fazer se algum dia enfrentasse uma luta como a que via em seu celular. Ele a questionava sobre estratégias, querendo saber como deveria agir se encontrasse em uma situação extrema como aquela. Ela, com um toque de realismo e sensatez, havia dito que contra um adversário muito mais forte fisicamente a melhor saída seria em muitos casos evitar o confronto direto. No entanto, naquele momento a jovem também observava a seriedade do caso que ele lhe apresentava. Com sinceridade, ela comentou que se o oponente fosse tão grande e pesado, alguém que aparenta mais de 100 kg, e conseguiu imobilizá-lo, a situação poderia ser extremamente difícil, quase impossível de escapar sem um bom domínio de técnicas específicas de defesa. Ela sugeriu com um certo pragmatismo que o protagonista talvez pudesse usar técnicas de jiu-jitsu ou algo semelhante para escapar, mas também reconheceu que aquilo não seria uma tarefa fácil, especialmente para alguém ainda em início de treinamento, e que precisaria de muito mais prática. No meio daquela conversa, ela o aconselhou a se preparar melhor, afirmando que o caminho para uma autodefesa eficaz exigia disciplina e prática constante. Em uma tentativa de ilustrar a situação, ela se deitou no chão e, com uma postura prática e objetiva, pediu ao protagonista que subisse sobre ela, querendo ensinar-lhe algumas técnicas que poderiam ajudá-lo em uma situação real de luta. Ele, no entanto, ficou visivelmente desconfortável e constrangido com a ideia, mas ela logo esclareceu que o objetivo era apenas o de aprendizado. Tratava-se de algo puramente técnico, sem qualquer conotação que pudesse constrangê-lo. A jovem então começou a mostrar a ele as posições, instruindo sobre como manter o controle e se desvencilhar caso estivesse em desvantagem. Aquele treino, embora simples, era uma forma de prepará-lo a uma lembrança que agora voltava à mente do protagonista enquanto enfrentava aquela situação tensa e desafiadora. O protagonista, com o rosto marcado por diversos socos, começa a recuperar aos poucos a consciência e a determinação. Em meio à dor e ao cansaço, ele reflete sobre seu próprio papel e destino, sentindo o peso de ser constantemente alvo de agressões, como se estivesse fadado a sofrer bullying sem uma razão específica, apenas porque parecia destinado a isso. No entanto, algo dentro dele se recusa a aceitar essa realidade e ele murmura para si mesmo que tudo aquilo era uma grande mentira.
Uma visão distorcida que ele não precisava mais sustentar. Revendo em sua mente os detalhes do treinamento anterior, ele se lembra da orientação precisa que receberá para escapar de uma situação em que estivesse sendo dominado. O ensinamento ressurge claro em sua memória. Ele deveria erguer uma perna de maneira estratégica e impulsionar o oponente para o lado, desestabilizando e criando uma abertura para se libertar. Tomado por uma súbita determinação, ele decide colocar a técnica em prática. Com um movimento ágil, levanta a perna e executa a manobra com precisão, fazendo seu agressor perder o equilíbrio por completo. Nesse instante de oportunidade, o protagonista aproveita a vantagem e se ergue, cheio de energia renovada, e em um só movimento desferindo um soco poderoso no rosto do homem. A reação do público ao redor é imediata e inesperada. Risadas e aplausos ecoaram pelo local como se ninguém acreditasse no que acabará de acontecer. O desenrolar da cena, misto de surpresa e coragem, diverte a plateia, que ri e comenta animadamente sobre o que acabará de presenciar. Em meio àquelas reações, o homem de cabelos brancos, claramente impressionado, sorri e declara que aquilo foi incrível. Outros ao redor também expressam admiração, considerando a vitória do protagonista quase impossível. Os espectadores comentam que parecia impensável que alguém como o protagonista pudesse reverter a situação de maneira tão improvável, utilizando apenas uma técnica aparentemente simples para desestabilizar o oponente, um golpe direto e certeiro. Entre risos e expressões de admiração, todos reconhecem que, apesar das luvas e das limitações, o protagonista havia encontrado uma maneira engenhosa e inesperada de vencer o confronto. Então ele tem que continuar lutando até achar uma liberdade. Ele avança para cima e dá um soco e depois outro e depois um direto. Assim o pessoal começa a achar aquilo muito engraçado e fica impressionado. O homem começa a ficar nervoso. Então o protagonista corre com tudo e começa a dar vários socos no ar até que o pessoal começa a rir, falando que aquilo era o suficiente para passar a linha. Porém o homem segura a luva do protagonista e tira com tudo as luvas dele, colocando-as em si mesmo. Era hora daquele cara usar os equipamentos também. O protagonista fala que ele está perdido naquele momento, mas a hora de se preocupar passou. O homem acaba avançando para cima do protagonista para dar um soco. Como ele estava em um grande problema, não tinha como esquivar. Ao tomar o soco sem uma forma de bloquear, ele é jogado para trás. O pessoal começa a rir ainda mais. Ele começa a rolar várias vezes até chegar perto da plateia e o pessoal começa a falar que o protagonista é muito perigoso, pois estava vendo a calcinha das garotas. Ele pede desculpas e diz que não. Logo as coisas não acabam. Ele começa a andar para frente. O homem estrangeiro fala que o protagonista poderia ser melhor com as luvas de fora. O pessoal pergunta sobre o que ele estava falando, pois também estavam assistindo. Aqueles caras ficaram muito barulhentos desde que chegaram naquele lugar. Mas logo o homem gordo fala que aquilo era surpreendente, pois ele poderia sentir o peso das luvas. Ele se pergunta se elas não caberiam melhor nele do que no protagonista. Era hora de correr, pois ele se sentiria pior. O protagonista estava tentando relaxar naquele momento, pois eles conseguiam aproveitar aquilo para lutar mesmo sem ataques comuns. O protagonista estava treinando e começa a perceber que seus socos estavam se sentindo muito mais fortes e muito mais interessantes agora. Logo a garota se pergunta se o protagonista entendeu o que aconteceu. As luvas eram de 10 kg combinados, enquanto os pesos com os quais o protagonista estava treinando eram de 2 kg. Sem perceber, ele acabou tentando se aproximar e seus socos estavam cada vez mais rápidos com as luvas. Logo ele percebeu uma coisa. Ela começa a sorrir, pois agora era hora de ver como o protagonista iria lutar. O homem gordo vai dar um soco com tudo no protagonista e ele acha que bloquear é impossível. Então ele se esquiva jogando o corpo para baixo. Porém agora era a hora de dar o soco. Ele vai com tudo no rosto daquele homem e dá um soco de direita. Logo em seguida o homem é jogado para trás e o homem de cabelo branco acha o protagonista incrível. O gordo começa a tentar atacar e até vai dar um soco, mas aquele estava definitivamente muito lento. O protagonista esquiva e dá vários socos com tudo com a direita ainda. O vilão se pergunta o que estaria acontecendo e o de cabelo branco acha aquilo muito interessante, pois mesmo estando rápido os socos não estavam causando dano algum. O estrangeiro fala que o peso era diferente. Ele não consegue fazer nada e não vai vencer logo. O protagonista se lembra da garota falando que aquelas luvas vão ser inúteis mais para frente. Então quando ele precisa estar com as mãos limpas no final, ela pergunta o que ele deveria fazer, já que o corpo dele vai estar coberto com aquele cara. Acertar mais ou menos era como nada, então aquilo não iria ajudar em nada. Porém há um ponto onde ele poderia mirar onde o oponente não é gordo. O protagonista percebe que era exatamente no joelho daquele homem. Quando o homem vai dar um soco, o protagonista esquiva e dá um chute com tudo no joelho dele. Ele estava olhando nas juntas. Logo o homem pergunta se aquilo vai mesmo machucá-lo, mas os chutes apenas faziam cócegas no homem gordo, que então prepara outro soco no protagonista. O protagonista esquiva, percebendo que o homem estava ficando cada vez mais cansado, e que ele poderia desviar de todos os ataques dele. Então o protagonista dá um soco na cara do homem e um chute no joelho. Dessa vez isso realmente surte efeito.
O homem tenta novamente atacar o protagonista com um soco, mas ele esquiva e dá outro chute, repetindo isso várias e várias vezes, até que o joelho do homem fica roxo e inchado, saindo do lugar. O público começa a rir. O homem fica confuso e pergunta como o protagonista consegue lutar com aquelas luvas. Logo em seguida o protagonista retira as luvas e agora ele pode atacar com ainda mais força. Ele se prepara e avança com tudo. Era hora de atacar em outro ponto onde o oponente não é gordo. Ele mira no centro do peito um pouco mais embaixo e é isso que o protagonista faz. Ele dá um soco com tudo naquele lugar, o que faz o homem perder a consciência por um instante. Era hora de avançar de vez, pois o protagonista não sabia se já havia vencido. Agora ele decide desferir um golpe que poderia desmaiar qualquer um e ele sabe bem onde acertar o queixo. Ele segura o homem e dá uma joelhada com tudo no queixo dele. Aquilo faz com que o protagonista se sinta livre enquanto o homem gordo cai no chão. O protagonista fica preocupado, se perguntando se realmente venceu. O público começa a rir, questionando como ele poderia ter vencido aquela luta. Foi algo extremamente estranho, mas talvez fosse verdade. Como ele quase perdeu, ele percebe que ainda tem um longo caminho a trilhar. Ele sai da luta. O público ri, comentando que ele era muito engraçado pelo que fez. Ele pergunta ao estrangeiro se ele não é hilário. O estrangeiro fecha o livro e diz que ele está muito perdido e que esse é o seu problema. Era hora de ir embora. Logo um valentão se aproxima e pergunta como aquele homem gordo perdeu a luta. Em seguida ele comenta que o protagonista é muito sortudo. O protagonista então faz a única coisa que precisa fazer no final da luta. Ele sai correndo o mais rápido que consegue. Os perdedores da escola estavam gravando tudo aquilo e se sentiam muito orgulhosos do protagonista. Eles estavam dando um zoom de 30 vezes para acompanhar a luta. Logo uma garota estava observando a cena, comentando que aquela criança que sofria bullying estava agora enfrentando alguém que o intimidava e que isso era muito legal. Na tarde daquele dia, as pessoas se reuniram no local onde os valentões costumam se encontrar. Eles comentaram que a noite anterior havia sido incrível. Todos estavam fumando de algum modo e falaram que a polícia estava quase se aproximando. O pessoal estava querendo tomar até mesmo uísque e logo era um lugar meio estranho. Era a união das pessoas que faziam bullying. Porém estava faltando uma pessoa e eles perguntaram onde ela estava. Logo ele chega. Quem assim se aproxima é o homem de cabelo branco que se senta em um canto e declara que é o presidente número 1, o homem mais forte do colegial. Em seguida, o número 2 era o estrangeiro que estava lendo um livro. Eles comentam que pararam em um lugar para ver algo muito legal. Logo um dos valentões diz que ouviu falar de um promissor em uma escola ali perto e eles perguntam se o estrangeiro foi ver se era o gordo. Mas aquele cara não era bom, pois ele perdeu a luta. Então eles deveriam falar com uma pessoa que ganhou, mas o vencedor não sabia se era bom o suficiente. No entanto, era um homem bastante engraçado no final das contas. O estrangeiro comenta que eles precisam recrutar as pessoas daquela escola. Então deveriam dar uma olhada mais de perto. Mas não era hora de assistir de longe aquele homem para ver se ele iria crescer ou não. Era hora de esperar e ver o que poderia acontecer. Alguns dias se passaram e eles estavam estudando. Ela estava tentando resolver os problemas, mas estava perdida. O protagonista estava com a mente em outro lugar e logo pergunta para a garota se ele tinha algo a consultar com ela. Era uma consulta, pois 3 dias haviam se passado desde que ele ganhou a última luta. Alguém gravou a luta e postou em um dos sites de redes sociais e agora toda a escola sabia dele. Começaram a surgir murmúrios. Pessoas estavam vindo de outras escolas para assistir ao protagonista. Ele foi parado 20 vezes até a última vez e ele se pergunta o que deveria fazer, pois não queria ganhar a atenção. Ele só queria paz. A garota pergunta se o protagonista não sabia que o vencedor ganhava a honra e a atenção. Mas nunca foi o tipo de atenção que ele queria. As pessoas tentaram arranjar uma luta com ele, porém ele simplesmente dizia que não. Mesmo se ele ganhasse, as pessoas não o deixariam em paz. Ela comenta que ele ainda parecia um perdedor e ele pergunta como poderia parecer um perdedor. Ela responde que era para ele olhar no espelho, pois ainda tinha um longo caminho para percorrer. Ele se pergunta como poderia deixar de ser um perdedor se é isso que ele é. A resposta era simples: bastava ele se tornar mais forte e ninguém iria duvidar dele. Então ele se questiona sobre o que poderia fazer. Quando fosse forte o suficiente, ninguém mexeria com ele. A última pessoa que tenta arranjar uma luta com ele comenta que ele não deveria se esquivar, mas sim lutar e ganhar da forma mais tranquila possível. Ele reconhece que aquilo era inevitável. Ele teria que lutar de novo e se pergunta com quem deveria ser a próxima luta. Logo um dos valentões se aproxima do protagonista e diz que seu nome é Ansol. O protagonista fica paralisado e pergunta quem é aquele cara. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!